Olá, pessoas, tudo bem? Professor Vicente passando então para continuar nossa matéria aí, né? Quarta semana. Pessoal, hoje vai ser uma aula mais importante, um pouquinho, que a gente vai começar a resolver os probleminhas de conjunto, aquilo que realmente cai aí nos vestibulares, no Enem, tá? E você saber lidar com a quantidade de elementos de um conjunto. Os exercícios se tornam muito mais interessantes e importantes para o dia a dia quando você quer saber a quantidade de elementos e não quais são os elementos, tá? O ponto de partida é saber calcular quantos elementos tem um conjunto, o conjunto da união entre dois conjuntos, ok? Então, número de elementos da união de dois conjuntos, A ou B. Isso é importante, né? Muita gente pensa que é simplesmente você somar a quantidade de elementos de um conjunto A com a quantidade do conjunto B. Mas isso nem sempre é verdade, porque pode ter elementos comuns, elementos repetidos, né? A interseção. Então, como a gente faz? Nós vamos somar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, mas nós temos que retirar os elementos repetidos. Nós vamos retirar as interseções, ok? Observe aqui esse exemplo que eu já montei aqui na lousa para vocês. Olha só. Suponha que o conjunto A tem esses elementos 1, 2, 3, 4. E que o conjunto B tem esses elementos 3, 4 e 5. Quantos elementos tem um conjunto A? 1, 2, 3, 4. Então, número de elementos 4, ok? Quantos elementos tem o conjunto B? 1, 2, 3. Quantos elementos nós temos? 3, né? Então, se você pega um conjunto com 4 elementos e um conjunto com 3 elementos, muita gente é induzida a achar que a união deles vai ter 4 com 3, 7 elementos. Mas isso nem sempre vai ser verdade, porque nós podemos ter elementos comuns, ok? Quem são os elementos comuns? Quem é a interseção aqui, né? Nós temos o 3 nos dois conjuntos. Então, vamos escrever aqui A união B para a gente perceber uma coisinha aqui, tá bom? A união B pertence a A ou a B. Quem são esses elementos? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Esses são os elementos. Se você prestou bem atenção aqui, acontece o seguinte. O número de elementos de A união B, que a gente escreve assim, na realidade, quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 5 elementos e não somar e dar 7. Então, o que acontece na realidade? Você vai pegar esses 4 elementos, vai somar com esses 3. 4 mais 3, 7. Para descobrir 5, você vai ter que retirar o que você contou repetido. Você contou repetido esses dois elementos aqui, ó, o 3 e o 4, né? Isso é a interseção B. Então, A inter B possui exatamente os elementos 3 e 4, os elementos comuns. Então, pessoas, diz para mim aí quantos elementos tem a interseção? Quantos? Então, nossa interseção entre os conjuntos A e B, ou seja, pertence a A e a B, aqui é OU, aqui é E, nós temos exatamente dois elementos. Então, como que a gente vai fazer essa união? Você soma os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B, dá 7. E vai retirar os repetidos, aqui que você contou duas vezes. Você contou o 3 e o 4 no conjunto A e contou o 3 e o 4 no conjunto B. Contou duas vezes, retira, né? Uma das vezes. Então, 4 mais 3, 7, menos 2, 5. É assim que nós vamos calcular a união B. Então, pessoas, o número de elementos de A união B soma os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B, retira os repetidos. Aí você vai obter 5, conforme a regrinha que passamos aqui. Número de elementos de A mais o número de elementos de B menos os elementos repetidos. Facinho, né? Tem que treinar isso bastante. Nós vamos treinar bastante isso, tá ok? Vamos observando aqui então agora, pessoas, o primeiro exemplo, tá? Para a gente ver como é que funciona. Dados os conjuntos A e B, né? Tais que o número de elementos de A vale 7, o número de elementos de B vale 9, determine o número de elementos de A união B. Moleza, então o número de elementos de A união B é muito fácil. Pega os elementos do conjunto A, some com os elementos do conjunto B. Opa, deixa eu melhorar isso aqui, que essa anotação está ficando errada, né? B, retira os repetidos. Molezinha.
Então, o número de elementos do conjunto união, né, de A ou B. Quantos elementos tem no conjunto A? 7. Quantos elementos tem no conjunto B? 9. Agora retira os repetidos. Qual a interseção? 3. Ok? Agora basta você somar e subtrair. 7 mais 9, 16. 16 menos 3, 13. Então vai ter 13 elementos. Ok? Moleza, né? Vamos para o segundo exemplo? Exemplo 2. Uma escola possui 120 alunos. Esse é o total de alunos da escola. A gente já vê que esse é o conjunto universo. 80 alunos estudam inglês. 60 alunos estudam espanhol. 50 estudam ambas. Pessoal, esse tipo de problema, nós temos aquela regrinha lá que nós acabamos de ver agora, né? Nós acabamos de estudar. A gente pode aplicar aquela regrinha, mas a principal ferramenta para resolver esses problemas que envolvem aquela regrinha é você saber utilizar o diagrama de Venn. É com o diagrama de Venn que a gente vai resolver essas questões, ok? O que ficou de lição para a gente ter agora é que para saber a união, o que você faz? Soma os elementos dos dois conjuntos e tira os repetidos. Princípio básico, ok? Isso é a união. Mas a gente pode fazer isso diretamente no diagrama de Venn. Por exemplo, a gente faz assim, ó. O conjunto universo você vai representar por um retângulo. Ok? Esse é o conjunto universo. Aqui a gente vai descobrir o número de elementos do conjunto universo. Nesse caso aqui, nós temos 120 elementos no universo. Ou seja, nada pode ultrapassar esse 120, que é o total de estudantes. Nós temos dois conjuntos, né, clássicos aqui dentro. Os que estudam inglês e os que estudam espanhol. A gente faz isso, ó. Aqui você escreve I de inglês, aqui E de espanhol. Qual é o segredo? E não errar nunca. Você sempre vai começar de dentro para fora. Você começa pelas interseções, tá? Quando ele fala ali, ó, 50 estudam ambas, essa é a interseção. Esses 50 alunos estudam inglês e espanhol. Essa região aqui, ó, essa região, porque é uma região onde compreende aí os dois conjuntos, tá bom? Então eu começo por aqui. Aqui eu escrevo 50. Ou seja, 50 alunos estudam inglês e espanhol. E agora vem o grande segredo. Tá vendo ali que ele fala que 80 estudam inglês? Você não vai escrever o 80 diretamente aqui. A bola de inglês já tem 50 dentro. Tem que subtrair o que já está dentro da bola. Não é simplesmente escrever tudo. 80 estudam inglês. 80, ó, inglês. 80 menos 50 sobra 30. Então você vai escrever aqui 30. O que significa esses 30 aqui? Não estuda espanhol. Se eu perguntar para você quantos estudam inglês, 80. Se eu perguntar para você quantos estudam somente inglês, 30. Tudo bem? Essa região aqui dos 30 é somente, apenas, exclusivamente. Quando eu falar inglês é tudo, apenas esses 30 aqui. Agora, espanhol, 60 estuda espanhol. Só que se eu escrever 60, a bola de espanhol vai para 110, você vai errar completamente o exercício. Então você tem que retirar o que já está dentro da bola de espanhol. Menos esses 50, sobrar 10. Sobraram 10. Esses 10 vem aqui. Esses 10 estudam somente, apenas, exclusivamente espanhol. A partir do exato momento que você preencheu as bolas do diagrama de Venn, você vai somar tudo. Não pode nunca ultrapassar o conjunto universo. Se ultrapassar, você está errando. Bacana? Vamos somar? 30 com 50 são 80. 80 com 20, o que você faz? 120 menos esses 90. Você vai achar 30. Galerinha, esse 30 é muito importante. Sempre alguém pergunta sobre esse 30 aqui, tá bom? Esses 30 você vai escrever bolas, mas dentro do conjunto universo. O que significa esses 30 aqui? São aqueles alunos que estão matriculados na escola, mas que não estudam nem inglês e nem espanhol. Bacana? Esses 90 aqui, pessoal, é a união. Quantos estudam inglês ou espanhol? Você vai falar 90. Ou pelo menos uma. Esse aqui representa nenhum. Nenhum.
Esses 90 representam pelo menos 1. Então, a soma do que está dentro das bolinhas aqui representa pelo menos 1. É a união. Esse que fica fora representa nenhum. Quando você soma o pelo menos 1 com o nenhum, você vai ter o total do conjunto universo. Agora, pessoas, é só responder as perguntas. Letra A, por exemplo. Quantos estudam inglês ou espanhol? Ora, letra A, moleza. Letra A, inglês ou espanhol. E. Quanto é que é? Basta você somar. 30, 80, 90. 90 estudam inglês ou espanhol. Tudo bem? Letra B. B de bucéfalo. Letra B. Quantos não estudam nenhuma das duas? Nenhuma das duas são esses 30 aqui, né? Nenhuma. Sempre cai essa pessoa. Fica esperto, tá? Nenhuma. Exatamente 30. 30 alunos não estudam nenhuma dessas duas matérias, dessas duas disciplinas, ok? C. Quantos estudam somente uma? Opa, essa letra C é muito importante. Somente uma. 10. 10 estuda, ou melhor, 30 estuda só inglês e 10 só espanhol. Então, 30 mais 10 igual a 40 estudam. Estuda. Fala para mim. Somente uma. Só inglês ou só espanhol? Quantos estudam só inglês? Poxa, pessoas. Só inglês, já falei para vocês, né? Só inglês são esses 30 camaradinhas aqui, né? Só inglês. Só para ver se entenderam mesmo. Quantos estudam só espanhol? 10. Pessoas, se perguntar bem assim para você, ó, quantos... Essa pergunta é clássica no Enem. Quem gosta de fazer Enem vai descobrir isso, ó. Quando perguntar quem não faz alguma coisa, não estuda, você tampa o conjunto que ele não quer. Eu não quero os que estudam inglês, vou tampar a bola do inglês. Vão sobrar 10 que estudam só espanhol, mas tem que somar com esses 30 que não estudam nada. Então, 10 mais 30, 40. Olha só, esses 40 aqui não estudam inglês, ok? A gente vai treinar muito isso, tá bom, pessoal? Eu vou deixar alguns probleminhas para vocês fazerem aí. Semana que vem vou corrigir e aí a gente vai aumentando o nível, o número de... Boa semana, feliz Páscoa a todos, fiquem em paz e tem que tentar fazer as atividades, tá bom? Vai aparecendo dúvida na resolução, não tem problema, semana que vem eu faço a correção, se continuar com a dúvida você vai postando aí a sua perguntinha, a sua dúvida na sala de aula, ok? Forte abraço!